20. Palavra do Senhor. Iniciar o culto ao Senhor com a palavra do Senhor, declarando: nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Aleluia. Bendirei o Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Vamos declarar os Salmos 34:1 todos juntos agora? No 3, 1, 2, 3. Bendirei o Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Aleluia. Louvor ao Senhor sempre nos lábios dos seus filhos. Como é bom nós adorarmos a Deus, como é bom nós passarmos por essa porta cada dia de culto. E sabe, queridos, às vezes você é daqueles meio ratinho de igreja igual eu, que está aqui todo dia. E eu sempre oro e falo: Senhor, eu não quero que seja mais um culto. Eu sempre oro e sempre digo isso. Talvez você já me escutou falando isso aqui no altar. Eu sempre crio expectativa. E eu falo: Senhor, sempre tem algo novo do Senhor. Algo novo do Senhor para nós. E algo novo nosso para o Senhor também. Nós também queremos surpreender o nosso Deus com o nosso coração, com algo a mais que a gente pode entregar para Ele. Um sorriso a mais, um abraço a mais, um cantar a mais, um levantar a mão a mais, um adorar a mais, um coração mais rendido. Às vezes um dia que a gente reconhece um pouquinho mais as nossas falhas. E eu fico imaginando o Pai aqui passeando em nosso meio e se alegrando com o louvor que sai dos nossos lábios, que sai do nosso coração, e com a verdadeira adoração que nós podemos entregar a Ele. Amém? Ele é nosso escudo, Ele é nosso auxílio, é nele que nós esperamos todas as coisas. Então, sabendo quem Ele é, reconhecendo quem Ele é, eu quero te convidar para começarmos a adorar a Ele. Senhor Deus, o Senhor é tudo para nós. Pai, nós te amamos, te adoramos. Clamamos, Senhor, passeia em nosso meio, ansiamos pela Tua presença, ansiamos pelo Teu cuidado, ansiamos, Senhor. A nossa alma anseia por Ti, a nossa alma espera em Ti. Pai, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, receba a rendição da Sua noiva. Pai, passeie em nosso meio, nos toca também, Senhor. Nós queremos em todo tempo Te adorar e ser transformados pelo Senhor. Te entregamos todo o nosso louvor, toda a adoração, toda a rendição. O Senhor é tudo para nós. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos abrir o nosso coração e os nossos lábios para adorarmos o único que é digno de receber. Amém. Só Tu és santo, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Só Tu és santo, só Tu és santo, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Só Tu és santo, só Tu és santo, não há outro como Tu, não há outro.
está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui e agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Teu é o reino, teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Teu é o reino, teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh, oh, oh. Ei. Oh, oh, oh. La, 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 só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. E é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem.
eu me sinto muito bem e não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem e não há outro lugar melhor. Nós adoramos aquele que faz vento aos seus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Nós adoramos aquele que faz vento aos seus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus. Nós somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos teus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Nós somos teus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos teus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Queremos queimar, queremos queimar. Queremos queimar, queremos queimar. Uma coisa vou deixar. Deixa eu ficar nesse lugar Todos os dias. na minha Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Oh, é aqui, Senhor. É aqui, Senhor. Aleluia. Santo, santo é teu nome, Pai. Como tu és maravilhoso, Senhor. É aqui o nosso melhor lugar, Deus. E não existe outro lugar que queremos estar, ó Pai, senão na tua casa. Te adorando, rendendo graças ao teu nome, rendendo louvores a ti, Senhor. Tu és o único, Pai. Somente a ti queremos adorar, ó Pai. Vem, Senhor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei. Na tua fumaça eu entrarei longe do santo, não sei mais viver. E se eu passar, e se eu passar pelo fogo, eu não temerei. Na tua fumaça de glória
quem já pisou no santo em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de A sua noiva declara, Senhor, e quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, sabe viver, e onde estiver, clamar pela a glória de Deus. Quem já pisou, e quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Eu preciso te contar algo. No ano de 2019, eu visitava Iamil pela primeira vez. Foi, mais precisamente, se eu não me engano, mês de fevereiro. Num culto de quinta-feira. E quando eu entrei, eu cheguei um pouco atrasado. E o Arce estava ministrando essa canção naquele dia. Eu estava desviado, já havia uns 2 ou 3 anos, afastado, longe da presença. E naquele dia, quando eu entrei, que ele estava ministrando, que ele começou a cantar essa parte do refrão: quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar não sabe viver. De repente eu me vi chorando em lágrimas. E naquela noite, eu entendi que aquele dia era um dia que o Pai estava me chamando de volta.
talvez você entrou assim aqui nessa noite, simplesmente para visitar, ou veio ver mais um culto qualquer. Deus tocou profundamente no meu coração durante a semana para ministrar essa canção. Acredito que ela está falando no coração de algum de vocês aqui nessa noite. E eu quero declarar sobre a sua vida que se você já fez parte do ministério, que se você já fez parte de uma igreja, se você já teve comunhão com o Pai, nessa noite Ele está te chamando de volta. Ele está gritando pro teu nome. E Ele manda te dizer: ei, não existem dedos apontados para você nessa noite. Existe um Pai de braços abertos que está pronto para te receber. Não me importa qual foi a tua falha, qual foi o teu erro. Ele manda te dizer: ei, o seu lugar à mesa está pronto, está preparado. Ei, tome o teu lugar, tome o teu lugar. Quem já pisou e quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou e quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Oh, aleluia! Tu és maravilhoso, Pai. Não existe outro além de ti, Senhor. Santo, santo é teu nome, incomparável, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Tu és o único, Senhor. Tu és o único, Pai. Obrigado por tanto amor, Senhor. Porque mesmo cheio de falhas, o Senhor ainda assim tem cuidado de nós. Obrigado a Deus por todo o teu amor, por todo o teu cuidado. Nós não éramos merecedores de tanto, Pai. Cheio de falhas, de erros. Quem éramos nós, Senhor, para que o Senhor tivesse compaixão de nós? Quem éramos nós, Senhor, para que o Senhor tivesse tanto amor a ponto de entregar seu único filho para sofrer uma morte de cruz dolorosa? Quem éramos nós, Senhor? Pai, só me resta expressar a Ti a nossa total dependência, Deus. Nossa total dependência no Senhor, ó Pai, porque se não fosse pelo Teu amor, pelas Suas misericórdias, nós já teríamos sido consumidos. Então, obrigado, Pai. Obrigado por tanto amor. O meu desejo nessa noite, Pai, é que o Senhor abençoe todas as casas, as famílias, jovens, crianças, adultos, velhos. Que o Senhor abençoe, ó Pai, todos que estão aqui, todos aqueles, ó Pai, que estão nos assistindo nesse momento. Que o Senhor abençoe geração após geração, Pai. Que as Suas promessas se cumpram na vida de cada um, Senhor. Esse é o meu desejo, Pai. Esse é o meu desejo, Senhor. Que o Senhor te abençoe, faça resplandecer sua face sobre ti, que Ele tenha misericórdia e te dê
o Senhor te abençoe, faça resplandecer sua face sobre ti, que Ele tenha misericórdia e te dê a paz. Amém, amém, te alcance toda a sua Declare isso descendência, sobre a sua vida. sua família e seus filhos e os filhos de seus filhos. Que a graça te alcance toda a sua descendência, sua família e seus filhos e os filhos de seus filhos. Agora declare sobre a vida do seu irmão. Que a graça Te alcance toda a sua descendência, sua família e seus filhos e os filhos de seus filhos. Que a graça te alcance toda a sua descendência, sua família e seus filhos e os filhos de seus filhos. Que a presença vá à frente e atrás, ao seu lado, ao redor e por dentro. Ele é com você, Ele é com você, de manhã e de noite, na entrada, na saída, no seu choro e alegria. Ele é por você, 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 Ele é por você. Te alcance toda a sua descendência, sua família e seus filhos e os filhos de teus filhos. Que a presença vá à frente e atrás, ao seu lado, ao redor e por dentro. Ele é com você, Ele é com você, de manhã e de noite, na entrada, na saída, no seu choro e alegria. Ele é por você, Ele é por você, Ele é por você, Ele é por
você, Ele é por você, Ele é por você, Ele é por você, Ele é por você. Seja, Pai. Santo, Santo, Pai, obrigado, Deus, por esse momento de poder te louvar e engrandecer o teu santo nome, Senhor. Tu és o único adorado neste lugar, Deus, e não há outro além de ti. Não há outro, Pai, que possa se comparar a ti, Senhor. Tu és o único em tudo, sobre tudo, Pai. Tu és aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Incomparável, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Alfa, o Ômega, princípio e fim, a verdade e a vida, a verdade e a vida. Senhor, Tu és tudo que precisamos, ó Pai, tudo que precisamos, Senhor. Faz tudo, Pai, tudo que precisamos em nossa vida, Senhor. Ó Deus, que o Senhor abra nossos olhos espirituais nessa noite, nossos ouvidos espirituais, Senhor. Que em nossa mente possamos ter entendimento para tudo aquilo que o Senhor vai trazer aos nossos corações nesse lugar. Que o nosso coração, ó Pai, seja como uma terra fértil, que recebe a Tua palavra, que a multiplica e que a transmite aos necessitados, Senhor. Usa-nos, ó Pai, conforme a Tua vontade, Senhor. Esse é o desejo do meu coração, Senhor. Obrigado, Pai, obrigado. Sinta-se à vontade para trazer seus dízimos, suas ofertas. Vocês viram que as crianças dessa igreja são crentes, né, gente? Ninguém chamou, eles querem ir para o cultinho já. Glória a Deus. Declaramos a bênção do Senhor sobre as crianças dessa casa, sobre todas as crianças dessa nação. Abençoamos também os professores, o coração das crianças, em nome de Jesus. Estenda suas mãos aqui em direção à vida do pastor Lucas. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos e te damos graças, Pai, porque a sua presença é real neste lugar. Como é bom, Senhor, te adorar e te sentir. Nós clamamos, Senhor, que o Senhor continue, Deus. Mas agora, Deus, falando através da vida do seu filho, esvazie ele, Senhor, de todo eu e encha, Pai, encha com teu Espírito Santo. Fala com a sua noiva, fala conosco, Senhor. Nós queremos te ouvir. Nós abençoamos a vida dele, Pai, no nome de Jesus. Amém. 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 Boa noite, queridos. Paz, amém. Glória a Deus pela sua vida. Hoje vai ser bênção em nome de Jesus. Amém, pastor bonitão? Trouxe o capacete ou não? Senta que lá vem pedrada.
Eita glória! Queridos, essa palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje, ela já está remoendo no meu coração, na minha vida, desde dezembro. Como eu já disse algumas vezes nesse altar, dezembro sempre é tempo de nós refletirmos a respeito da nossa vida, avaliarmos tudo, né? Reavaliarmos, olharmos para dentro do nosso coração, fazer uma autoanálise. E eu tive a oportunidade de refletir muito a respeito disso na última semana do ano. Eu cheguei a compartilhar no momento de uma reunião familiar, no Natal, com os meus familiares lá de Barretos. Falando nisso, meu sogro, toda a família devem estar acompanhando conosco. Abraço para vocês. Eu cheguei a compartilhar alguma coisa ali numa reunião familiar com eles, no momento de oração. Mas depois daquele tempo eu continuei, como sempre, remoendo e pensando e refletindo a respeito desse tema. Coloca a foto aí, por favor, pode soltar. Hoje nós vamos falar a respeito de elefantes. Sim, elefantes. Elimine os elefantes, esse é o tema dessa mensagem. Elimine os elefantes da sua vida. Sabe, querido, eu entrei em 2025 com essa proposta no meu coração, e eu quero muito compartilhar isso, porque isso vai trazer uma vida muito saudável para a sua família, para a sua casa, para o seu dia a dia, e a gente precisa parar de ignorar os elefantes da nossa vida, que estão sentados no sofá, ocupando um espaço precioso da nossa vida e que a gente finge que não existe. Então essa expressão, na verdade, é uma brincadeira, obviamente, mas essa expressão, quem aqui já ouviu essa expressão dos elefantes? Aí bastante gente ouviu. Lá nos idos tempos, antigamente, a TV trouxe algumas propagandas que mostravam problemas familiares, principalmente relacionados a vícios, e as pessoas da família fingiam que não estavam vendo aquele elefante. Então ficou uma expressão conhecida, né, no nosso público há muito tempo atrás. E eu, por um acaso, relembrei disso e comecei a pensar a respeito dos elefantes da casa, que a gente realmente precisa eliminar. Então, para você que não está habituado com esse hábito, com esse conceito, com essa expressão, eu acho que essa é a melhor palavra, eu coloquei uma definição de elefantes, né? O que é um elefante? Coloca aqui, por favor. É todo assunto mal resolvido na sua vida. É tudo que gera desconforto, que toma espaço, que é chato, que é desagradável, e que você finge que não vê, porque trata-se de um assunto delicado, trata-se de uma solução difícil. Então você finge que não está ali, você finge que não está vendo. Todo mundo sabe do problema, todo mundo, a família inteira sabe que tem aquela ponta desatada, a família inteira sabe que tem alguém que é problemático, a família inteira sabe que tem alguma coisa que incomoda todos, mas todos preferem tapar os olhos e fingir que não viu, e está tudo certo, vamos deixar que o tempo resolve, e o tempo não resolve. E assim a gente passa uma vida do lado de elefantes, e a gente finge que não está acontecendo nada. Então o meu convite para você hoje, é para que você encare o conflito, para que você não fuja da sua guerra, assuma a responsabilidade e elimine os elefantes da sua vida. Basicamente essa é a minha pregação. Basicamente a gente já podia ir embora, mas obviamente eu quero
explanar um pouquinho mais a respeito disso, amém? Porque isso tem tudo a ver com Deus. Talvez você esteja pensando, pastor Lucas, mas isso é a minha vida pessoal, não tem nada a ver com a igreja. Cara, tem tudo a ver com a igreja, tem tudo a ver com Deus. Deus, Ele nos ensinou a colocar as coisas em ordem no primeiro capítulo da Bíblia. Então, quando a gente pega Deus como exemplo, para ser o centro da nossa vida, das nossas decisões, para ser o nosso modelo, né, o primeiro de tudo, Deus começou Gênesis 1:1 com ordem. Então, primeiro Deus colocou tudo em ordem. Foi assim que Deus começou a nossa história. Então, se você for lá folhear a Bíblia, você vai ver que no primeiro dia, né, Deus fez com que houvesse luz, né? Deus fez com que separasse as terras das águas, Deus fez com que houvesse firmamento, Deus fez que os vegetais crescessem, depois os animais, e Deus fez, e Deus fez, e Deus fez, o primeiro dia, o segundo dia, e todos esses dias, né? Deixa eu só abrir um parênteses aqui, porque muitas vezes as pessoas consideram dias, né, um dia de 24 horas, mas na Bíblia ela usa a terminologia ion, que significa um período de tempo. Então nós não sabemos quanto tempo demorou esse um dia, se foram alguns milhões de anos, ou se foi algumas horas, e Deus não se interessou em nos explicar isso. Eu não quero falar sobre isso hoje. O dia que você quiser aprender sobre a criação, você vem na EBD, amém? Amém, vai começar daqui uns dias, e esse vai ser o tema inicial, então você está convidado, se você tem dúvida a respeito disso. Então, querido, Deus começou a colocar tudo em ordem. Daí Deus foi lá, por último, criou a humanidade, quando tudo estava em ordem. E depois disso, quando tudo estava estabelecido, Ele foi lá e escolheu alguém, Adão, e então soprou-lhe o fôlego de vida nas suas narinas. É assim que a Bíblia descreve. Então, antes de Deus soprar na sua vida, antes de Deus te soprar para que você cresça em todas as áreas da sua vida, primeiro, estabeleça ordem na sua casa e na sua família. Deus, Ele não vai inverter a ordem das coisas. Deus não coloca o carro na frente dos bois. Primeiro, nós precisamos estar estruturados em todas as áreas da nossa vida, para que Deus possa te colocar em lugares mais altos. Amém? Você está comigo, querido? Então, Deus, que é a nossa referência, antes dele abençoar o homem, antes dele estabelecer a família, Ele primeiro colocou tudo em ordem. Haja o tempo que for necessário. Então coloque tudo em ordem. Talvez você não vai conseguir colocar amanhã, talvez você vai levar anos, mas coloque. Não desista dessa luta. Meu objetivo aqui hoje é te convencer a colocar a sua vida em ordem. Ainda nessa linha de raciocínio, eu quero trazer aqui um artigo que ficou famoso, talvez alguns já devem ter ouvido falar, que é a teoria das janelas quebradas. Alguém já ouviu essa teoria? Aí, ó, glória a Deus, alguns já ouviram. Querido, é muito interessante. Coloca aí, por favor, o nome do livro. Eu busquei a fonte. Fixing Broken Windows, Restoring Order and Reducing Crime. Na verdade, esse livro, né, é um artigo científico. Ele fala a respeito de criminologia e sociologia urbana. Mas ele ficou famoso, porque ele é baseado em experimento científico. Tá bom? Eu trouxe aqui certinho a fonte, é um experimento científico baseado numa obra de James Wilson, eu não sabia, embora eu conhecia a teoria. Querido, a teoria diz o seguinte, considere que, eu acho que tem aí, isso aqui eu estou lendo, parafraseando um resumo do livro, tá bom? Do próprio autor. Considere um edifício com algumas janelas quebradas. Se as janelas não forem reparadas, a tendência é que vândalos quebrem mais janelas. Após algum tempo, poderão entrar no edifício
E se estiver desocupado, torna-se uma ocupação. Querido, traz isso para a sua vida espiritual. Traz isso para a sua vida financeira. E traga, obviamente, para a sua vida material. Quando você frequenta um prédio, quando você vai a algum lugar que todas as janelas estão quebradas, imagina um prédio abandonado, com centenas de janelas, e 90% das janelas estão quebradas. Querido, quase que por diversão, você vai pegar uma pedrinha e quebrar mais uma. Essa é a tendência do ser humano. Ele não se importa, porque afinal de contas todas as janelas estão quebradas, que diferença vai fazer uma mais? Agora, se você passa na frente de um prédio repleto de vidros que estão brilhando, você não tem coragem nem de colocar o dedo para colocar a sua impressão digital, você tem medo, porque está tão limpo, está tão organizado, que você não vai ser o cidadão abençoado que vai estragar aquela beleza. Então, esse livro, na verdade, ele baseado nisso, ele mostra que se a gente corrige pequenos delitos rápido, enquanto são pequenos, a tendência daquela população é de viver em ordem e reduz significativamente os crimes da população. Agora, quando você não corrige os seus crimes pequenos, você incentiva que outros produzam o mesmo efeito e que esses pequenos crimes tornem-se cada vez maiores. Vamos ler de novo, porque eu quero que você traga isso para a sua vida espiritual. Considere um edifício com algumas janelas quebradas. Se as janelas não forem reparadas, a tendência é que vândalos quebrem mais janelas. Após algum tempo, poderão entrar no edifício, e se ele estiver desocupado, torna-se uma ocupação. Querida, assim é a sua vida espiritual. Se as janelas não forem reformadas, porque todo dia você recebe uma pedrada e uma janelazinha é quebrada na sua vida espiritual. Se você não perdoa, se você não conserta, se você não reconcilia, a tendência é que mais e mais mágoas, mais e mais feridas vão se acumulando com aquela pessoa que você teve algum tipo de problema, com aquele elefante que está na sua vida. E a tendência é que isso se torne cada vez mais grave e cada vez pior. O livro ainda traz um segundo exemplo. Considere uma calçada de passeio, no qual algum lixo está sendo acumulado. Ao longo do tempo, mais lixo é acumulado. E no final das contas, as pessoas começam a deixar seus sacos de lixo lá. Uma estratégia de êxito para prevenir o vandalismo, dizem os autores do estudo, é resolver os problemas quando são pequenos, reparar janelas quebradas em pouco tempo. Queridos, aqui em Nova Mutum, me dá desespero de ver a entrada da cidade. Eu tenho uma chácara aqui perto, a maioria de vocês sabe. A prefeitura, ela vai lá e limpa toda a rua, ela passa, reforma a estrada e fica tudo perfeito, lindo. Querido, no outro dia, tem algum abençoado que vai lá descarregar lixo. É inacreditável como que o ser humano é porco, como que o ser humano tem uma tendência de ser desorganizado, de ser, enfim, quero nem falar aqui para não falar palavrão no altar, porque minha vontade é abençoar esse cidadão. E você sabe o que acontece? Depois que o primeiro cidadão coloca lá uma carriola de entulho, vem o segundo e coloca no mesmo lugar, e vem o terceiro e coloca no mesmo lugar, e em uma semana, um lugar que antes era lindo, com mata, bonito, mata fechada dos dois lados, torna-se um cenário de guerra horroroso, cheio de tijolo, ferro e entulho. Por quê? Por causa de um porco que largou entulho na rua. Agora, será que a nossa vida não está desse jeito?
Será que a gente não está largando entulho na nossa casa, no nosso quintal? E você sabe o que acontece? Depois que você coloca lá, que você iniciou o seu quartinho da bagunça, você sabe o que acontece? Quando você tem outra bagunça, sabe onde que você coloca? No mesmo lugar. E daqui a pouquinho, o seu quartinho da bagunça fica mais ainda. Até que chega uma hora que não tem onde você pisar no seu quartinho de bagunça, porque você encheu a sua casa de entulho. E todo mundo aqui tem um quartinho da bagunça. Deu risada, né? Vestiu a luva, você não precisava rir, porque você se denunciou. Mas fica tranquilo, todo mundo tem. Querido, elimine os seus elefantes. Conserte a sua bagunça. Não ajunte entulho. Sabe? E traga isso sempre para a sua vida espiritual. Porque às vezes o seu problema é na área financeira. E daí, como você está com um problema na área financeira, o seu problema é desse tamanhozinho. Mas daí aparece um outro problema. Em vez de você resolver o segundo problema, você pensa assim, não, mas eu já estou com aquela conta mesmo, que diferença vai fazer uma a mais? E daí, o seu entulho financeiro vai crescendo. E daí você tem uma terceira conta e uma quarta conta, e você vai colocando no seu quartinho de entulho financeiro, até que chega uma hora que você perde completamente a vergonha na cara, e não se importa de dever. Afinal de contas, você deve tanto. Meu nome já está sujo mesmo, eu devo para tantas pessoas, que diferença vai fazer um a mais, um a menos? Então você não tem mais vergonha de pedir dinheiro emprestado, sabendo que não vai pagar. Eu dei um exemplo na área financeira, o entulho da sua vida, mas eu poderia falar da sua ex-namorada, que você criou um monte de problemas, você traiu ela, você desonrou ela, você fez um monte de coisas que homem não faz, você foi um moleque, e você não é homem de ir lá consertar as besteiras que você fez. Afinal de contas, você já fez tanta besteira, com a fulana, com a ciclana, então que diferença vai fazer? Agora você é um homem crente, mas você já fez tanto entulho na sua vida, que você não se importa e você fecha a porta. E eu poderia falar área por área da sua vida, inclusive a área material. Então, querido, não deixe as janelas quebradas. Conserte os problemas enquanto eles são pequenos. Quando nós deixamos os ambientes em desordem, você está fechando as portas para a sua vida, para ser abençoado para coisas novas. Já parou para pensar sobre isso? Reflete comigo, querido. Quando você deixa coisas em desordem, você fecha a porta para que Deus sopre em você coisas novas. Porque afinal de contas, você não tem capacidade de organizar aquilo que Deus já te deu. Se você não tem capacidade de organizar o que Deus já te deu, como que Ele vai te dar mais? Como que Ele vai te colocar em lugares maiores, mais altos? Como que Ele vai te entregar mais do que você tem recebido, se você não é capaz de gerir aquilo que você já tem? Então, querido, leva isso para todas as áreas da sua vida, porque a mensagem que você transmite, quando a sua vida está bagunçada e fora de ordem, é que você não tem condições de cuidar do que você já tem. Portanto, como que alguém vai te entregar mais? Não apenas Deus, mas o seu patrão, o seu marido, a sua esposa, o seu pai. Como que o seu pai vai te entregar mais se você não tem condição de cuidar daquilo que você já tem? Então, se você, querido, não consegue manter o seu quarto arrumado, ei, jovens aqui, ó, os jovens que querem salvar o planeta e resolver o problema do carbono, você está arrumando seu quarto? Essa é uma frase famosa, já foi dita pelos maiorais do planeta. E é muito mais importante do que você possa imaginar, jovem.
Comece arrumando o seu quarto antes de salvar o planeta. Se você não tem condição de manter o seu quarto arrumado, como é que você vai ter uma família? Está me ouvindo, jovem? Ei, você, mocinha, mocinho? Se você não tem condição de ajudar dentro da sua casa a manter as suas coisas, o seu cantinho em ordem, como que Deus vai te dar de presente uma esposa para que você cuide dela? Como que Deus vai te dar de presente uma casa para que você seja responsável por sustentar, organizar um lar, se você não é capaz de arrumar sua cama, de manter os seus brinquedos organizados? Não tem como Deus te colocar em lugares maiores e te entregar nada, porque você não está preparado. Você entende? E isso vale para todo mundo. Se você não consegue organizar as tarefas da sua casa, como que o seu patrão vai te dar um cargo maior do que o que você tem? Como é que vai ser? Como é que você vai assumir na empresa responsabilidades mais altas, se você não dá conta de organizar a sua própria vida? Ei, você que não consegue chegar no horário, eu marco muitas reuniões, e eu marco reuniões para atender as pessoas que me pedem, pessoas dessa igreja. Se a pessoa marcar comigo e ela não estiver no lugar que nós combinamos em 5 minutos, eu vou embora. Ela não é digna do meu tempo, ela não respeita o meu tempo como eu respeito dela. O dia que eu marcar uma reunião com você, eu vou estar pontualmente no lugar que nós marcamos. O dia que tem um culto na igreja, eu vou estar pontualmente no culto, porque isso é sinal de respeito ao meu Deus. Quando você chega atrasado em uma reunião, quando você chega atrasado, seja onde for, você está transmitindo uma mensagem que você não se importa com o tempo alheio. Você não se importa tanto. Então, como que você vai representar um alto cargo de empresa? Como que você vai ser o embaixador da empresa que você trabalha, representar o seu diretor numa reunião de negócios, se você não tem a capacidade de chegar no horário que você combinou? Sabe o que isso revela? Que você não está preparado, que você não está pronto, você precisa crescer. E Deus primeiro coloca as coisas em ordem, para depois te abençoar. Já pensou que vergonha? O diretor da sua empresa fala assim: ei, Joãozinho, você vai me representar porque eu não posso ir numa reunião com tal e tal e tal e tal pessoa. E você chega atrasado? Ah, pastor Lucas, mas numa reunião dessa eu jamais chegaria atrasado. Mas no culto você chega? No GPS você chega? Numa reunião informal com um amigo ou com algum colega de trabalho, você não dá a mesma importância? Lembra que a Bíblia fala para a gente ser fiel no pouco, para que no muito eu te coloque? Assim diz a Bíblia. Então, querido, vigia, meu irmão, a sua desordem, a sua desorganização, ela revela que você não está preparado. Ela te revela, ela mostra para os outros quem que você é agora. Quem aqui ouviu nesse tempo uma frase assim, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar? Levanta a mão bem alta aí quem ouviu nesse tempo. Essa frase está na moda. Eu me apaixonei por ela. Eu ouvi essa frase dezenas de vezes, eu pesquisei todos os conceitos, todo mundo que falou a respeito dela, quem trouxe ela à tona, que foi o Paulo Vieira. Parabéns ao Paulo Vieira. Se você não segue o Paulo Vieira, siga. O cara é um homem de Deus e ele tem conteúdo saudável para entregar para a sua vida.
E você pode aprender demais com pessoas que estão num lugar onde a gente ainda não chegou. Então tenha como referência homens que estão aonde nós gostaríamos de estar, amém? Então esse é o Paulo Vieira. Paulo Vieira é um cara que tem meu respeito. Então eu estou te sugerindo, siga o cara. Ele tem muito a ensinar. E foi ele que trouxe esse conceito. Esse conceito vem da palavra shalom. Meu Deus do céu, a gente fala shalom desde bebezinho aqui, ó, todo mundo fala shalom. E daí a gente trouxe para o português a paz. Mas a paz, ela é um conceito em português muito mais limitado do que o significado da palavra shalom, que também significa paz. Mas na verdade shalom significa a paz num sentido de plenitude. E plenitude é uma palavra muito forte. Plenitude é quando nada te falta. A plenitude, ela traz o conceito dentro dessa palavra shalom, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Querido, nada quebrado, sabe o que significa? Conserte tudo. Conserte tudo, a começar pelas coisas materiais da sua vida. Sabe aquela lâmpada queimada na sua casa? Troca. Sabe aquela cadeira que está bamba? Aperta. Corrija tudo, não deixe nada quebrado. Mas não é só isso. As coisas materiais, restaure também as suas feridas emocionais. Não deixe nada quebrado. Restaure, todos os seus relacionamentos rompidos. Sabe aquele tio que estava sendo inconveniente, que você não suportava mais ele, que vocês brigaram e se ofenderam? E daí você virou a cara para ele, e ele virou a cara para você, e daí os dois são orgulhosos, e daí ninguém voltou a falar, e por causa de uma besteira, você se distanciou de um familiar? Talvez não foi o seu tio, mas talvez foi o seu primo, talvez foi o seu irmão. Quantas pessoas cortam um relacionamento com um irmão, querido, com um irmão de sangue? Sabe por quê? Por causa de besteira. Por causa que um fez uma coisa que o outro não gostou, e daí um xingou o outro, ofendeu, e daí eles viraram as costas para um para o outro, e ambos deixaram a ferida crescer, deixaram a raiz de amargura crescer. Ninguém pediu perdão, ninguém vai atrás um do outro, eu não vou atrás dele, eu também não vou. E assim tem um relacionamento de sangue, querido, rompido. E eu tenho certeza que se você parar para pensar, você vai encontrar alguém que você cortou relacionamentos por besteira. Então, conserte, não deixe nada quebrado. Conserte tudo que está quebrado materialmente, emocionalmente, espiritualmente. Depois a gente vem para a segunda frase, nada faltando. Não deixa faltar nada, querido. Não deixa faltar nada. Ah, pastor Lucas, mas eu não tenho dinheiro, não tem nada a ver com dinheiro. Sabe por quê? Porque um relógio de 3 mil reais lê a mesma hora de um de 20. Você não precisa ter um tênis importado no pé. Então não estou falando de coisas caras, eu estou falando de relaxo. A gente deixa de ter coisas que a gente precisa por relaxo. Sabe por quê? Porque você não está nem aí para sua esposa. Então ela está cozinhando sem faca, porque você não reparou que ela está precisando de uma faca. Mas daí eu quero trazer para a vida espiritual, porque o nada faltando não é apenas material. Não deixe faltar a atenção devida que você deveria dar. Não deixe faltar tempo de oração, não deixe faltar respeito, não deixe faltar busca por aquilo que importa. Sabe por quê? Porque talvez você se dedique demais no seu trabalho, e você seja um ótimo profissional, mas quando chega na sua casa, talvez você não trata com a devida atenção as pessoas que você mais deveria tratar com atenção. Talvez você dá uma atenção absurda para o seu chefe, e quando ele fala com você está com um caderninho anotando tudo, para não deixar passar nada. E se você não faz isso, faça, por favor.
Eu não estou te desmotivando a ser um bom funcionário. Não. Jamais vá para uma reunião sem papel e caneta. Dê a devida atenção para o seu chefe, ok? Mas não trate nada menos do que isso a sua esposa. Quando a sua esposa te pedir algo que ela precisa, anota, igual você faz com o seu chefe. Dê a mesma atenção para ela ou maior. Não deixe faltar a atenção dentro da sua casa. Não deixe faltar atenção para o seu filho que está perdendo a vida no celular, enquanto você está vendo a sua vida passar, dando milho aos pombos. Não perca a oportunidade de corrigir o seu filho enquanto é tempo, mas para isso você precisa de atenção, você precisa de dedicação. Então não deixe faltar nada na sua vida. E por fim, nada fora do lugar. Sabe o que significa nada fora do lugar, querido? Não é apenas material, é também material. Coloque tudo no lugar. Vocês não sabem como eu tenho me esforçado para fazer isso na chácara. Porque se é difícil deixar tudo no lugar dentro da nossa casa, você não imagina numa chácara, querido. Mas eu estou lutando. E eu quero te convidar a fazer o mesmo. Não deixe nada fora do lugar na sua casa. Deixe sua casa arrumada, cadeira no lugar, tênis no lugar, roupa suja no lugar. Porque isso abre espaço para muitas outras coisas. Mas como eu disse, traz para a sua vida espiritual. Nada fora do lugar, querido, significa você alinhar os seus valores. Porque talvez, como eu disse agora há pouco, você está dando muito valor ao seu trabalho e muito pouco valor para a sua família. Então você precisa dosar tudo que é importante na sua vida e dar a devida atenção conforme a importância que você avalia. Qual que é a importância que você tem dado para Deus? Se você realmente, de fato, dá importância para Deus, você tem dedicado a Ele o mesmo tempo que você dedica ao Instagram? Você vê como que nossa vida é muito fácil de perder o equilíbrio? É muito fácil perder o equilíbrio. Porque às vezes você fala assim, não, eu não quero ver o Instagram, mas daí o pastor Lucas vai lá e manda uma mensagem para você. Olha que legal isso aqui, uma mensagem do Paulo Vieira falando do nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Top! É um videozinho de 30 segundos. Só que daí depois que você viu o vídeo que eu te mandei, que é super edificante, daí o dedinho passa para o próximo. Daí o dedinho passa para o próximo, e quando você nem percebe, faz mais de 1 hora que você está sentado na mesma posição, hipnotizado com aquele demoninho, com aquele ladrão de tempo. E então, você não tem tempo para buscar a Deus, você não tem tempo para brincar com suas crianças, você não tem tempo para estudar, para ser um profissional melhor do que você é, você não tem tempo de pesquisar nada, que dirá de ler a Bíblia, mas você tem 5 horas por dia de Instagram. E eu te convido, quando você chegar na sua casa, você dar uma olhada lá nos seus dados, o seu celular mede quanto tempo você ficou por dia nas redes sociais. Você vai se assustar. Então, querido, não deixa nada fora do lugar. Amém? Traga isso sempre para a sua vida material, mas também espiritual. Então, numa escala de importância, a nossa vida espiritual ela precisa estar no topo da pirâmide. Amém? Você concorda com isso? A gente precisa cuidar daquilo que é eterno. Então, numa escala de importância das coisas da nossa vida, a nossa vida espiritual está lá em cima. Agora, como que a gente vai chegar no topo da pirâmide, se a base dessa pirâmide está desorganizada? Então, é esse o meu convite para você. A base dessa pirâmide, ela precisa estar sólida. E lembre-se, Deus fez assim. Deus primeiro organizou tudo. Deus primeiro colocou a vida da terra em ordem,
para depois Ele trazer o homem à existência e soprar nele a bênção de Deus. Então assim tem que ser nossa vida, querido, a gente precisa replicar isso. Então, se eu pudesse colocar uma pirâmide de importância nas coisas da nossa vida, a base dessa pirâmide são as coisas materiais. A nossa casa, as nossas ferramentas, nosso carro, nosso quintal. Essa é a base da pirâmide. Depois dessa base da pirâmide, que precisa estar em ordem, com nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar, daí eu coloco o segundo nível dessa pirâmide, que seria uma ordem temporal. Organize o seu tempo. Como que nós vamos tratar da nossa vida? Como que nós vamos organizar o nosso tempo, se nós não organizamos, né? Se nós não planejamos a nossa vida temporalmente? Como que você vai chegar no horário, na reunião que eu acabei de falar, se você não tiver um planejamento de que hora que você vai fazer cada coisa? Portanto, querido, escreva a sua agenda e respeite o tempo que você vai dedicar para cada uma das suas atividades. E isso só vai ser possível quando você tiver a sua vida material organizada. Então, primeiro você organiza a sua vida material, depois você vai organizar o seu tempo, depois você vai organizar as suas emoções e, por fim, a sua vida espiritual. Sabe por quê? Se você está com tudo desorganizado, você não tem tempo para chegar, você chegou atrasado na reunião, esbaforido, e você não veio com a roupa que você queria, porque a roupa estava no lugar errado, e você estava tudo desorganizado, como que você vai ter capacidade emocional para se alinhar, para se sintonizar com Deus? Você sabe qual que é o momento que você consegue se sintonizar com Deus? É quando você pega um violão, quando você liga um som, quando você entra no ambiente de oração, e você consegue se desligar das outras coisas da pirâmide, porque está tudo organizado, está tudo no lugar, está tudo em ordem, você pagou todas as suas contas, você cumpriu todas as suas reuniões, a sua casa está limpa, cheirosa, organizada, então você tem paz para poder se aconchegar a Deus, para poder se sintonizar com Deus. Agora, como que você vai se sintonizar com Deus num momento de intimidade com Ele, se o teu telefone está tocando, porque você esqueceu de ir na reunião, porque você não pagou o boleto que tinha só até hoje para pagar, agora amanhã eu vou ter que pagar a multa, não, vou levantar daqui, Deus, sinto muito, fica para a próxima, porque agora eu vou ter que pagar o boleto que eu não paguei de manhã. Organização, querido. A organização, ela faz você alcançar um nível de intimidade com Deus, onde Ele pode soprar a sua vida. Amém? Posto tudo isso, eu quero te lembrar que esse monte de problema que você tem, é tudo culpa sua. E é difícil dizer isso, a gente sabe disso, mas é a pura verdade. Os problemas que você está vivendo, na verdade, são colheitas das decisões erradas que você tomou, ou da negligência de decisões que você deixou de tomar. Portanto, a gente está vivendo aquilo que a gente merece, a gente está experimentando a colheita daquilo que a gente plantou lá atrás. Essa é a verdade nua e crua. Então, querido, eu acho que eu tenho aí, não culpe Deus pelos problemas que está vivendo, seus problemas são sua colheita, essa é a pura verdade, colheitas de decisões erradas que você tomou lá atrás, sabe aquele financiamento que você não pensou direito, sabe, aquela namorada que não servia para nada, sabe aquele amigo que te levava para um mau caminho, todas as decisões erradas que a gente tomou, elas acabam se transformando numa colheita, e da mesma forma as negligências, porque não é errado apenas nós tomarmos decisões erradas, mas a falta de decisão
de posicionamento em coisas corretas também traz suas consequências. Então, muitas vezes nós estamos colhendo frutos de decisões que nós não tomamos lá atrás. Exemplo, o teu filho que você não bateu quando ele era bebê. Sabe aquele puxão de orelha que você devia ter dado e não deu? Agora ele não respeita ninguém, ele dá trabalho na escola. Culpa sua. Negligência. Negligência. Ah, mas é por amor. Sim, por amor você vai pagar o preço. Sabe, queridos, nós podíamos ficar falando aqui de tanta coisa. Sabe aquele dinheiro que você não guardou, porque você quis comprar um iPhone novo? Agora ele está fazendo falta. E por aí vai, querido. Cada área da sua vida você consegue pensar em coisas que você deixou de fazer, e a negligência daquilo que você não fez está te trazendo consequências hoje. Então, foi você que escolheu, foi você que se colocou onde você está, mas eu não estou aqui para te apontar, para esfregar o dedo na sua cara e falar que você merece estar passando por tudo isso. Não, é muito pelo contrário, querido. O meu objetivo aqui hoje é falar para você que com Deus você pode prosperar. Com Deus você pode mudar essa história. É por isso que eu estou te motivando a eliminar os elefantes, a enfrentar. Por quê? Porque quando a gente se posiciona, querido, Deus vem com a gente. Tudo posso naquele que me fortalece. Então você pode, você deve, você precisa mudar a realidade dos elefantes que te atrapalham, das pontas soltas da sua vida. Sabe, querido, bora partir para cima, para corrigir tudo isso. De verdade. Eu vim aqui para mostrar que com Deus você pode resolver tudo. Amém? Você crê nisso? Amém. Você crê nisso? Amém, querido? Então elimine os elefantes. Ah, pastor, mas você não conhece minha situação, é complicado demais. Então agora eu quero ir para a Bíblia, querido. Porque você está achando a sua situação complicada? Eu quero te mostrar a situação de Jesus. Tá bom? Por favor, Mateus 26, 36. E esse foi o texto que mexeu comigo. E agora eu compartilho com vocês. Então Jesus, só um pouquinho, olha para mim. Deixa eu te colocar o contexto. Aqui Jesus está no Getsêmani, às vias de ser entregue para ser crucificado. Aqui é o seu último dia, ok? Então ele está no jardim do Getsêmani na noite em que ele foi traído. Só que Jesus embora fosse homem, ele era Deus, amém? Então ele sabia o que estava por vir. Ele já tinha anunciado isso para os seus discípulos. Então esse é o cenário, esse é o contexto. Versículo 36. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Jesus, querido, triste e angustiado. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, não é triste, é profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Querido, olha a oração de Deus, de Jesus. É importante você entender isso. Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caia em tentação, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Então Jesus foi de novo, correto? Pela uma segunda vez. E por uma segunda vez ele repete: meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a sua vontade.
Então voltou de novo e encontrou dormindo. Até aí tá bom. Querido, sabe o que eu estou querendo te trazer à tona? É que Jesus não queria morrer na cruz. Jesus estava triste aqui, porque ele sabia que ele ia ter que encarar o cálice da ira de Deus. Você acha que isso era fácil? Você acha que era mamãozinho com açúcar? Jesus era homem, querido. Ele sabia tudo aquilo que ele ia ter que passar. E ele não queria passar por isso. Da mesma forma que você não quer enfrentar o seu elefante. Ah, porque é difícil demais, é delicado. Mas Jesus fez o que tinha que ser feito. Jesus fez o que tinha que ser feito. Ele estava profundamente triste por isso. Ele estava profundamente angustiado por isso. Uma tristeza mortal. Então você está com uma tristeza mortal? Parabéns, segue em frente. Vai triste mesmo. Vai angustiado mesmo. Faz o que tem que fazer, seja homem. Bate no peito e seja responsável. Deus deseja que você organize a sua vida. Deus deseja que você alinhe as pontas soltas da sua vida. Ah, pastor, mas dói demais. Em Jesus doeu mais. Mas Ele fez. Se Ele não tivesse feito, nós não estaríamos aqui. Se você não fizer o que você precisa fazer, você não vai viver aquilo que Deus tem para você. Existe um preço para nós vivermos o plano de Deus para a nossa vida. Encare. Pague. Pague o preço. Amém? E eu já estou finalizando. Eu quero te lembrar que a indecisão é uma decisão. A indecisão é uma decisão. Quando você não faz o que precisa fazer, você está decidindo não fazer nada. Ficar parado, não fazer nada, é uma decisão. Então escolha, querido, fazer o que você precisa fazer. Fingir que não está vendo o elefante é uma decisão. Eu tenho uma frase americana que é difícil traduzir para o português, mas ela entrou na minha vida, e ela diz que ou você está melhorando, ou você está decidindo. Sabe aquele elefante da sua vida? Se você não está fazendo nada para melhorar essa situação, você está decidindo tolerar o elefante. É uma decisão. Então, ou você está melhorando, ou você está decidindo, querido. Então, não fique parado. E aqui eu quero trazer mais uma frase que tem mexido com a minha vida. Não evite conflitos que tragam a paz. Não evite conflitos que tragam a paz. Eu entrei em 2025 resolvendo algumas coisas que eu precisava resolver. Umas demoram mais, outras menos, mas eu garanto para vocês que eu termino esse ano com minhas pontas todas organizadas. Eu garanto. Não evite conflitos que tragam a paz. Ei, pelo amor de Deus, não estou falando para você brigar não, tá? Não estou falando para você sair com estupidez e ignorância, partindo para a guerra para resolver as suas pendências, não. Estou falando para você fazer as coisas com ordem, com decência, com respeito, para você colocar na mesa o assunto que precisa ser tratado. E antes de você colocar na mesa o assunto que você precisa tratar, componha-se. Organize as suas emoções. Por quê? Porque ninguém precisa ser ignorante para resolver nada. Muito pelo contrário, a gente precisa ser santo. A gente precisa resolver as coisas com amor, com respeito. Amém? Tratando o próximo como nós gostaríamos de ser tratados. Amém? Amém. Fechou a dica então.
E para finalizar, minha última frase. Isso é incrível, querido. Isso é incrível. O maior pecado que a humanidade já cometeu, se nós pudéssemos classificar, a maior tragédia que a humanidade já fez, você sabe o que seria? Nós termos assassinado o Filho de Deus. Matar Jesus Cristo foi a maior injustiça já cometida na face da terra. O Filho de Deus, o próprio Deus, se fazer em carne e osso e descer na terra para nos salvar, e nós o matarmos, uma pessoa santa, sem pecado, cheia de amor, sem falha. Esse foi o maior pecado, o maior delito, a maior tragédia que a humanidade já viu. E na contramão, do lado oposto, se nós pudéssemos definir a melhor coisa que já aconteceu na história da humanidade, foi exatamente a morte do Filho de Deus. Portanto, nós temos o mesmo fato, sendo a pior tragédia e a maior bênção. Deus é especialista em transformar a sua tragédia em bênção. Amém? Amém. Querido, isso é poderoso. Isso é poderoso. E você pode trazer vários exemplos aqui de pessoas que você conhece. Pessoas que são referência em parte financeira, em algum momento foi a tragédia da vida deles. Pessoas que tiveram casamentos destruídos, hoje são justamente abençoados nessa área. Então Deus te promove justamente naquilo que era uma tragédia na sua vida. Então Deus é especialista. Sabe, se Deus transformou o maior pecado da humanidade na maior bênção da humanidade, o mesmo fato, a morte de Cristo, a maior tragédia, na maior bênção, você acha que Ele não pode transformar o seu defeito em orgulho? Ele pode, querido, mas para isso você precisa bater no peito e encarar os conflitos que eliminam seus elefantes. Amém? Fica de pé, são 9h em ponto. Gostaria de orar com você, e eu quero te convidar a, saindo daqui, pegar um caderninho, e não deixar essa mensagem se apagar do seu coração. Anota no seu celular, a pergunta que você tem para fazer é: quais são os elefantes que você precisa encarar? Anota ali, 1, 2, 3, 10, anote quais são os desafios que você precisa encarar, e coloca a sua casa em ordem, shalom para a sua vida, plenitude, amém? Papai do céu, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Deus, porque a sua palavra é rica, e nós aprendemos tanto, Deus, com aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Em nome de Jesus, Deus, eu quero te pedir, Paizinho, abençoe, Deus, cada um aqui, que cada um, Deus, possa identificar, Deus, seus elefantes, que cada um possa trilhar, Deus, num caminho de prosperidade, Deus, e de organização. Queremos colocar nossa vida em ordem, Pai, queremos estar prontos, Deus, para o seu sopro. Sopra, Pai, a nossa vida, Deus, e nos coloque, Deus, no centro do seu plano. Nós queremos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Eu quero, em nome de Jesus, abençoar cada vida aqui presente, em nome de Jesus, amém. Amém, querido. Boa semana para vocês, participe das nossas programações. Nós temos as programações de rotina da nossa semana. Muito além dessas programações, nós teremos encontro,
nós teremos batismo, nós teremos uma programação com os jovens, e você precisa se informar de tudo isso e fazer parte desse corpo, amém? Deus te abençoe demais, boa noite, bom descanso,